E aí, gente, pra começar mais vídeos desse canal. E hoje, gente, bugou tudo, bugou. E aí, gente, pra começar mais vídeos desse canal. E hoje, gente, inscrito no YouTube de novo, meus amigos. Hoje eu ia gravar um vídeo assim, vendo a história de Ice Spring. Só que, meus amigos, é meio que, sei lá, eu acho que não é necessário assim assistir a história de Ice Cream, porque eu acho que eu já sei já. Não é muito difícil assim não saber a história de Ice Cream, sabe? Então eu acho que eu não preciso assim saber como é que é a história de Ice com Scream. Então bora lá, né, meus amigos? Já tô aqui com um vídeo. E vídeo é esse aqui, a história de Granny. E eu vou saber assim qual é a história de Granny 1, 2 e 3 aqui. Esse cara vai explicar. E o melhor é 6 minutos, então vai ser rapidinho. Granny é a vilã dos jogos Granny 1, Granny 2 e Granny 3. Os jogos têm uma história bem confusa, mas que também envolve outras criaturas como Slendrina, Slenderman, Nosferatu, Angelina, Gunpla e o filho de Slendrina. Provavelmente todos foram inspirados em lendas. E o jogo deixa a história um pouco em aberto. E assim podemos fazer várias teorias sobre o jogo. E no vídeo de hoje eu quero explicar pra vocês a história dos jogos Granny 1, 2 e 3. Então fica aí e bora pro vídeo. Vamos começar com o primeiro jogo da franquia, que é Granny 1. Uma pessoa que é o nosso personagem acorda em um quarto, e quando ele vai investigar mais na casa, ele encontra a Granny, que é uma velha senhora bem assustadora, com olhos brancos e com sangue na boca. E que é que percebemos que ou ela morde as pessoas que ela captura, ou ela come as pessoas. E quando conseguimos pegar uma arma da casa, percebemos que a Granny não se machuca ao levar um tiro, dando a entender que ela pode ser imortal. E isso faz mais sentido ainda quando vemos em um jogo da franquia de Slendrina, que é The Shield of Slendrina, que em uma folha fala que a Granny já é bem velha, e percebemos aqui que ela não morre. E eu descobri que em vários países existe uma lenda chamada A Senhora Branca, mas a que mais se parece é a que tem na Holanda, que diz assim: um espírito maligno que ficou dentro de uma senhora vem de origem mística, e que se parecem com fantasmas e bruxas, e elas sequestram ou trocam recém-nascidos. Isso explica o porquê do berço na casa, e também maltratam mulheres e punem homens que maltratam as mulheres. Andando mais pela casa, percebemos que em um quarto tem um berço, mas que não tem nenhuma criança dentro. Mas depois que pegamos o Ted, que é o sim da Granny Slendrina, assim que colocamos, a Slendrina aparece. E em uma sala secreta da casa, vemos outra velha senhora amarrada e meio que morta. Mas nada mais é do que a Angeline, que é a filha de Granny e a mãe de Slendrina, que foi a Granny que acorrentou a sua filha e a deixou morrer. Mas por que a Granny mataria a sua própria filha? Isso é explicado em um dos jogos da Slendrina, que em um diário a Slendrina explica tudo. 10 de julho de 1992. Querido diário, tem sido um bom dia hoje, mas estou me sentindo um pouco tonta e com náuseas. Agora toda a família foi ao parque e o tempo estava maravilhoso. Mãe estava em um bom dia. As cachorras também não ajudam, né, maluco? Eu tô prestando atenção aqui na merda da história e as cachorras também não ajudam, cara. Aqui, voltar 10 segundos pra trás porque eu não tinha ouvido direito. Querido diário, tem sido um bom dia hoje, mas estou me sentindo um pouco tonta e com náuseas. Agora toda a família foi ao parque e o tempo estava maravilhoso. Mãe estava em um bom dia e de bem humor, e que não acontece com frequência. Quando chegamos em casa, ela preparou o jantar para nós. Eu pensei que tinha um gosto um pouco estranho, mas não ousei dizer nada. O pai parecia pálido. Essa história eu já ouvi, cara. Já ouvi falar que é uma história assim, que a mãe da Slendrina envenenou todo mundo. Envenenou não todo mundo, assim, envenenou a Slendrina e o Slenderman. E teve que deitar logo após o jantar. Posso ouvi-lo do outro cômodo. A dor que estou sentindo ainda é pior agora. Minha cabeça está girando. Então percebemos que a Angeline é a culpada por trás da morte de Slenderman e Slendrina. Mas a Angeline fez isso porque ela tem problemas mentais. Para comprovar que a Angeline tem problemas mentais, é que no jogo de Slendrina, o Asilo, vemos um retrato de Angeline e Slendrina. E que percebemos que a Angeline deu à luz a Slendrina dentro do asilo. Porque vemos uma criança deitada em uma mesa. E existe uma teoria que essa criança seja o filho de Slendrina. Mas eu acredito que não seja ele, e sim a própria Slendrina. Já que a criança nem se parece com o filho de Slendrina. E sim se parece muito com a própria Slendrina. Ou seja, ela estava no asilo, pois tinha esses problemas mentais. Existe outra lenda de um espírito vingativo, que é de uma mulher que atrai homens infiéis para a casa dela e os mata. E esse espírito costuma ser de uma mulher que foi traída pelo marido e com uma tristeza muito grande por causa disso, ela mata o seu filho e a ela mesma.
E depois disso ela se torna um espírito que fica desesperada tentando encontrar o seu filho. Enquanto isso, ela mata qualquer um que apareça em sua frente. E também tem outro, que é de uma mulher que perde o seu filho e depois morre de um ataque cardíaco, e também ela surge como um espírito em busca de seu filho. E essa história pode fazer sentido quando o protagonista coloca o urso Ted no berço lá na casa da Granny. E esse ursinho pertencia a ela quando era mais nova e ela gostava muito dele. E a Granny também fica com muita raiva quando pegamos o Ted e ela fica com olhos vermelhos. E voltando em Granny 1, vemos que o protagonista encontrou uma carta que pertencia à última vítima que esteve ali, e como a Granny o atormentava. E na carta diz assim: esse é meu 5º dia nessa casa. Ela me persegue aonde quer que eu vá. Estou completamente machucado e meu corpo está doendo. A única coisa que eu me lembro antes de acordar é que eu estava dirigindo quando meu carro quebrou, quando de repente algo me bateu na cabeça. Eu consegui abrir um par de trancas na porta da frente, mas isso é tudo. Por que ela faz isso? Se eu não sobreviver a isso, e se alguém encontrar essa mensagem, eu notei que ela às vezes esconde coisas dentro de frutas. Então Granny é uma entidade que atrai as vítimas para sua casa e briga com ela antes de matar. Só que vemos isso apenas no primeiro e no segundo jogo, já que em Granny 3 é o próprio personagem que entra na casa. Mas falarei sobre Granny 3 depois. Ainda em Granny 1, na casa, tem um carro desmontado e uma espingarda, que foi quebrada em partes. Algumas pessoas acreditam que pode pertencer à última vítima. E no fim do jogo, vemos a Granny na varanda da casa junto ao Ted e a Slendrina logo atrás. Que se dá pra entender que a Granny e Slendrina estão juntas atormentando as suas vítimas, que são abusadores de mulheres. Mas em Granny 1, vemos que a Slendrina não ataca o protagonista. Isso por causa que quando jogamos o Ted no berço, isso mostra que o protagonista não é uma pessoa mau e respeita a Slendrina e seu filho. Agora vamos para a continuação, que é Granny 2. E nesse jogo, agora não é só a Granny, mas também o Grandpa, que é o marido da Granny. Podemos encontrar mais um personagem, que é o Nosferatu, o marido da Slendrina, que não é uma entidade, mas sim um vampiro, mas não é nada revelado sobre ele. E logo depois podemos encontrar o filho de Slendrina, que também está na casa, e que se parece muito com uma aranha. E quando matamos ele, podemos ver o rosto de Slendrina gritando com olhos vermelhos. E uma coisa que muda no jogo é a casa. E ao invés de ser na floresta, a casa parece ser perto de esgoto e água. E que dentro dessa água existe um povo gigante dentro dela. E em uma carta encontrada na casa, vemos que essa criatura é criada pela Granny e o Grandpa. E no final do jogo, vemos Granny sentada dentro de um carro. E isso mostra que a teoria de que Granny sai para caçar suas vítimas no carro é verdadeira. A franquia continua no terceiro jogo, que é Granny 3. Só que dessa vez é um lugar bem diferente dos lugares passados. E agora a casa tem portão, câmeras de segurança e também uma ponte. E com isso se torna bem difícil as vítimas saírem de lá. Só que dessa vez, ao invés de Granny e Grandpa capturar a sua vítima, o próprio protagonista vai até a casa de Granny. E logo depois leva um tiro do Grandpa. Meus amigos, é porque que esse cara é muito burro, velho. Eu já falei que esse cara é burro. Fica aparecendo pra você tentando te matar. Mas quando você coloca o Ted de novo no berço, ela para de ficar aparecendo e até entrega uma chave ao personagem. E como Slendrina escreveu aquele diário em 1800, Granny 3 pode se passar lá pros anos 2000. Isso por causa das câmeras de segurança que são usadas por eles no jogo. Mas como eu falei, Granny é um jogo com histórias bem confusas, e o que nos resta é apenas criar teorias. E eu quero que vocês comentem aqui nos comentários o que vocês acham da história. Vocês acham que a história pode ser essa? Deixe aqui nos comentários que eu vou estar lendo de todo mundo. Espero que tenham gostado do vídeo, então se gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal para não estar perdendo mais nenhum vídeo novo que eu postar. Vejo vocês no próximo vídeo e fui! Caraca, velho, loucão, tá? Essa história aí foi legal, a explicação assim. Meus amigos, essa foi a história de Granny. Achei bem legal, bem loucão das ideias. Mas era só um vídeo desse vídeo aqui mesmo. E eu não sei que eu vou gravar outro vídeo só hoje. Derrubei o negócio aqui. Mas é isso, né, gente? Espero que vocês gostaram desse vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal. Ai, por favor, eu quero chegar nos 100 inscritos. Sério, vocês não... Se continuarem assim, velho. Sério, eu vou fazer o quê? Eu vou matar todo mundo que é inscrito aqui no meu canal. Eu tô falando verdade aqui. Tô falando verdade, gente. Verdade. Mas é isso, né, gente? Tchau.